Porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro. Versículo 19. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23 diz assim: contra estas coisas não há lei. E eu vou simplesmente só ressaltar o versículo 27 ou 24, que diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. No versículo 25 diz: se vivemos em espírito, andemos também em... Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Senta dando glória a Deus. Amados, como sempre, vou ressaltar, não sou pregadora. Só estou abrindo a boca para falar aquilo que papai já determinou e que ele quer falar com cada um de nós nessa noite. Estamos no culto de busca pelo Espírito Santo. Mas o Senhor assim manda dizer à igreja. Lá em 1 Coríntios 12:30 diz que nem todos falam em línguas. Onde Paulo pregava retoricamente. Se a gente for bem analisar, a palavra de Deus diz que nós somos um corpo e formado por vários membros. Então, assim também são os dons do Senhor. A palavra de Deus diz que lá em 1 Coríntios 12, Paulo enfatiza que todos têm dons em interrogação. Ele diz assim: todos têm dons de cura, todos falam em outras línguas, interpretam todos, interrogação. Por quê? Nem todos vão estar tendo dom de línguas. Nem todos vão estar falando em línguas. Porque a palavra de Deus diz, a resposta implícita é não. Indicando que os dons espirituais, incluindo o de línguas, são distribuídos de forma variada pelo Espírito. Mas assim como o nosso pastor enfatiza, o fruto do Espírito pode-se dizer que é o que é perfeito dom de Deus. O fruto do Espírito é onde engloba amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A resposta de tudo aquilo que a gente busca já está escrito na Bíblia. Paulo explica que a igreja é um corpo com muitos membros e funções diferentes. Nem todos
possuem os mesmos dons. Nem todos vão possuir os mesmos dons. Diferença de Atos. Porque no Pentecoste todos foram batizados. E todos vieram a falar em línguas. Mas Paulo, em 1 Coríntios 14, estabelece regras para o uso do dom na igreja. Ele estabelece regras para o uso do dom na igreja. Em 1 Coríntios 14. Confirmando que ele não é dado a todos. Paulo valoriza mais a profecia, que edifica a igreja, do que falar em línguas. Porque o falar em línguas só vai ter valor para a igreja se tiver quem interprete. Ela não é de qualquer jeito, igreja. Aceita por Deus. Porque a palavra de Deus diz que o falar em línguas edifica aquele que fala. Então, se eu tenho o dom de línguas, eu tenho que buscar em Deus o de interpretação. Para que eu possa estar diante da igreja, expondo a palavra de Deus, de modo que, se Deus me usar para alguém, Ele vai ter que me dar a certeza que essa pessoa tem o dom da interpretação. Porque se Ele não me der essa certeza, eu não vou poder estar ministrando em línguas, se eu não tiver o dom de interpretação. Mas ao contrário do dom da interpretação, é o dom de profecia. Sugerindo que todos podem profetizar, mas nem todos podem falar em línguas. Em 1 Coríntios 12, 27 e 31, o foco do texto é a unidade, na diversidade. É a edificação mútua, não é a obrigatoriedade de um único sinal espiritual para todos os crentes. Ou seja, não se entristeça, não se abata, não se frustre, não se desanime. Se você não vier a estar falando em línguas, porque papai assim nos diz que são vários os dons. O variedade de línguas apenas um. Tem o discernimento, tem a profecia, tem o dom da palavra, mas ele assim nos diz que o maior dom é a caridade. 1 Coríntios 14, 1a e 2 diz: segue a caridade e procura com zelo os dons espirituais, mas principalmente o da profecia. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, mas sim a Deus. Ninguém fala em línguas para outro homem. Todos aqueles que falam em línguas, segundo a palavra, fala para Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala misteriosamente. Então temos que ter cuidado, igreja. Porque muitos vêm em nome do Senhor. Eu louvo a Deus por esse ministério, eu louvo a Deus pelos anjos dessa igreja, eu louvo a Deus por cada obreiro, por cada diácono, por cada servo do Senhor deste lugar. Porque temos o cuidado de não buscar de nós mesmos, de não expressar de nós mesmos, mas sempre colocando o Espírito Santo na direção e no centro de tudo. Porque se Ele tem que nos justificar, nós temos que agradar a Ele. Temos que honrar a Ele.
e temos que obedecer a Ele. Então nada vai ser pelo querer do homem, mas sim pela direção do Espírito Santo. Porque nada que a gente vá buscar a Deus vai ter que ser de qualquer jeito, igreja. Nada que a gente vá buscar a Deus tem que ser de qualquer jeito. Ou desfaz das bagagens que ainda está impedindo o trabalhar de Deus, ou vai permanecer, infelizmente, na mesmice. Deus está para ser conhecido, assim como Ele conhece a cada um de nós. Mas nós sabemos que Ele é santo. E se Ele é santo, santidade Ele é. Precisamos saber que para chegar até Ele, não há de ser de qualquer jeito. Para termos dEle, alguma coisa não é de qualquer jeito. E com os dons do Senhor não é diferente. Não importa qual seja o dom que Ele está disponibilizando para mim e para a sua vida. Vai ter que ter uma renúncia, vai ter que ter uma busca, vai ter que ter um desprendimento, para que Ele possa estar enchendo a mim e a você. Para que Ele possa estar dando a mim e a você um dom precioso da parte dEle. Mas pode ser um dom de interpretação, pode ser o dom de profecia, pode ser o dom de línguas, mas desde quando o Senhor diz, se for o dom de línguas, busca a interpretação. Porque não há como você e eu ter o dom de línguas sem interpretação. Porque se só tiver o dom de línguas, então vai ser edificado só a sua vida. Então é entre você e Deus. Enquanto que se chegar na igreja, na casa de oração, pôr o joelho no chão, papai te batizar com o Espírito Santo, é você e Ele. Então não podemos estar usando este dom na hora que papai querer usar a mim e a você para entregar algo para um servo e uma serva dele. Se nós não tivermos o cuidado de saber que precisamos do dom de interpretação. Mas o que impede o agir de Deus na minha e na tua vida, igreja? O que impede o Deus ser Deus na minha e na tua vida verdadeiramente? Porque Ele já é Deus. Ele já nos deu o Espírito Santo. Desde quando Cristo diz que iria para o Pai, mas não nos deixaria só. Mas hoje, o Senhor quer que nós entendamos que nem todos vão estar falando em línguas. Mas isso não significa que não temos o Espírito Santo, porque Ele já está conosco desde quando Cristo disse que Ele iria para o Pai, iria mandar o Consolador, e esse estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas eu aprendi assim, que é tudo de Deus, por tudo nosso. É tudo nosso no altar de Deus, para que recebamos o dom e o que Deus tem de melhor para mim e para você, igreja. Não adianta nós estarmos só para pedir. Não adianta nós estarmos só para esperar Deus agir. Nós temos que saber se nós verdadeiramente estamos sendo merecedores do que nós estamos buscando. A palavra de Deus diz que os servos de outrora não foram melhores que nós. Que nenhum veio a ser melhor do que nós. Mas que eles estão esperando por nós. Tanto os profetas do primeiro, quanto os apóstolos do segundo, esses que eles estão nos colocando como iguais.
Quem inferioriza a mim e a você, igreja, somos nós mesmos. Quem diminui a mim e a você, igreja, somos nós mesmos. Mas presta atenção no que pode estar acontecendo comigo e com você. Examine-se o homem a si mesmo. Faça um autoexame, uma autoanálise. De acordo com a palavra de Deus, que o Senhor diz que o maior dom é a caridade. Ou seja, é o amor. Porque em 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu fale em línguas e não tenha amor, seria como um metal que tine. Ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse o dinheiro para aqueles que precisam e não tivesse amor, nada adiantaria. Então, igreja, o que vai realmente importar para Deus é a sinceridade do meu e do teu coração. É a verdade que há em mim e em você. Porque pode perguntar, Senhor, porque eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo nem sempre é o falar em línguas. Às vezes, papai vai batizar ou vai dar um dom que não vai ser o de variedade de línguas. Pode ser de interpretação, pode ser de profecia, mas ele vai assim agir. De acordo com a vontade dele, segundo a necessidade do seu povo, ele vai estar para agir desse modo no meio da sua igreja. A palavra de Deus diz em Gálatas que andemos em espírito e não cumpriremos a concupiscência da carne. Então, igreja, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Se hoje nós estamos aqui em um culto de busca pelo Espírito Santo, não deixamos de estar em uma guerra, não deixamos de estar em uma luta, não deixamos de estar numa peleja. Mas nós sabemos que além do revestimento, temos que estar tendo a comunhão e a intimidade com o Espírito Santo, a qual não vai haver de qualquer jeito. Então não adianta esperar ser batizado, não adianta esperar ter dons, se ainda não se livrou das bagagens que ainda permanecem na minha e na sua vida. Porque há muitos que dizem, não tenho, não sou, mas Deus é. Deus tem, Ele pode, mas temos que nos desprender, temos que nos lançar, temos que nos enxergar como verdadeiramente Deus nos vê. Ele nos chama de bichinhos de Jacó, porque as obras da carne são conhecidas, elas já são manifestas. Mas, igreja, eu tive que fazer algo para que possamos entender o que papai quer verdadeiramente nos mostrar através desse texto. Porque muitos brincam de ser cristãos. Muitos brincam de servir a Deus. Estão em cima do muro. E assim pensam que agrada a Deus. Ou nós somos, ou nós não somos. Não tem meio termo. Porque lá em Apocalipse diz, quem dera fosse frio. Porque se for frio, Deus esquenta. Quem dera fosse quente. Porque aí só era aumentar. Mas por ser morno, Deus diz que vomitará da boca. Ele não se agrada de quem é morno. E como eu posso ser morno? Irmã Suede,
em cima do muro. Ah, papai tem um chamado na minha vida, mas eu não quero assumir esse chamado. Eu vou fazer outra coisa na casa do Senhor, porque assim eu também estou servindo a Deus. Mas não está se dando como Deus quer que se dê. Não está fazendo como Deus quer que faça. Não está sendo o que Deus quer que seja. Tem outros que Deus tem um chamado. Tem. Intercessão. Mas não quer interceder. Não quer buscar. Não quer se dar para Deus. Não quer Deus. Se quer. Mas quem impede o agir de Deus é eu e você. Aí papai permite na minha e na sua vida, igreja. Lutas, dificuldades, momentos que dissemos que não vamos suportar. Mas Ele diz que está conosco. A palavra de Deus diz que das obras da carne é a lascívia, sensualidade exagerada, porfia, discussão, disputa, briga, dissensão, emulação, ciúmes, inveja, dissensões, falta de concordância, heresias, ensinamento ou escolhas de doutrinas contrárias ao Evangelho. E como nós sabemos, peleja, é batalha, lutas, brigas, iras, indignações e raiva. Tendo tudo isso na minha e na tua vida, qual o lugar que Deus ocupa na minha e na tua vida? Quando é que Deus vai poder estar achando espaço para me encher, te encher, me batizar e te batizar com o Espírito Santo? Aí quando a gente diz, tem pessoas que têm dons, tem, mas querem enterrar. Tem pessoas que têm um chamado, tem, mas querem abandonar. Enquanto que o Senhor diz que aqui é um lugar não apenas de busca, mas de renúncia. Temos que ser sinceros para com nós mesmos. Porque não adianta estarmos à presença de Deus. Não adianta estarmos buscando a Deus. Não adianta estarmos querendo de Deus, se nós não estamos dispostos a ser para Deus, a dar a Deus, a entregar ao Senhor o que Ele sabe que eu e você pode entregar a Ele. Esvaziar do eu, para que Ele encha do seu eu espírito, para que Ele possa nos avivar com os dons que Ele tem para mim e para você. Renovo, Ele tem. Batismo, Ele tem. Avivamento, Ele tem. Mas como no Pentecoste, precisa perseverança, união, oração, renúncia e busca. E não desistir nem desfalecer na fé. Porque não adianta ministrações e ministrações se não houver uma certeza de que nós não estamos fazendo para homens, nós estamos fazendo para Deus. Nós não estamos para agradar e servir ao homem, nós estamos para agradar e servir a Cristo. Se verdadeiramente Ele é, se verdadeiramente há no meu e no teu coração o amor genuíno por este Deus, por este Senhor, e simplesmente o agradecimento por tudo que Ele é, que Ele foi e que Ele permanecerá sendo, vamos ter a certeza que seria uma questão de tempo para que, assim como aconteceu em Pentecoste, pode acontecer na minha e na tua vida. Porque o Espírito, Ele não vai estar para invadir coração. Ele não vai estar para insistir. Porque Ele não vai. Está deixando de ser primícia, santidade, algo simplesmente
fino, educado. Mas a capacidade que eu e você tem de estar buscando a Deus e ser para Deus é o que precisa ser mostrado. Não importa aonde estejamos, não importa com quem estejamos, se nós tenhamos uma certeza que Deus é na minha e na sua vida, se tenhamos a convicção que Ele tem liberdade na minha e na sua vida, Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Ele vai fazer o impossível acontecer. Ele pode batizar, sim. Ele pode renovar, sim. Mas Ele diz que não vai ser, se não houver em mim e você, o lançar fora, um desprender do que impede o agir de Deus na minha e na sua vida. O falar em línguas, o dom de cura, o dom de revelação, o dom de interpretação, o dom de profecia. Somos parte de um corpo, igreja. Onde o cabeça é Cristo. Todos têm função num corpo diferente. Não é diferente os dons. Nem todos vão falar em línguas, mas todos podem estar profetizando. Mas o Senhor diz que temos que estar buscando tudo isso com sinceridade. A palavra de Deus diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros ou invejando uns aos outros. Não podemos estar agradando ao homem, pensando em estar servindo a Deus. Temos que saber. A luz não tem comunhão com as trevas. O que eu posso agradar a Deus, o que eu posso dar para agradar a Deus. E o que eu posso fazer para desagradar a esse Deus. Perfeito só existe um, Cristo. Mas nós temos que saber, igreja. Busca, renúncia, santidade, perseverança. Tudo isso precisa ser feito por mim e por você. A palavra do Senhor é bem clara. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. A palavra de Deus está sendo ministrada, a palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está sendo anunciada. Aqueles que conhecem a verdade, mas não buscam viver a verdade, não engana aquele que é verdade. Engana a si mesmo. Eu não vou dizer à igreja, eu não vou dizer aos irmãos que a palavra de Deus na minha vida ela vai estar sendo de qualquer jeito. Não vai. Porque uma pessoa me perguntou: por que você não insiste mais em falar de Deus? Por que você não insiste mais em chamar para ir para a igreja? Por que você não insiste mais? Eu disse: porque meu Deus de barro, eu não estou aqui para te mostrar, para insistir, porque não é por força nem por violência, não é por obrigação. É por amor. É por gratidão. É por saber que se dormirmos e acordamos, é graças a Ele.
Se estamos aqui hoje, é permissão dele. Se nós sabemos que ele é Deus, ele não precisa de mim, de você, para ser Deus. Mas nós precisamos dele para vivermos e permanecermos sobre essa terra. Porque o inimigo, ele não está brincando de ser inimigo. E se eu não honro, se eu não agrado, se eu não valorizo ao Deus que eu escolhi servir, que eu tenho como tudo, que eu tenho como santidade, que eu tenho como um Deus fiel, presente, eu não estou para ser agradável. Porque não é barganha, é gratidão. Eu sei que tem pessoas que me conhecem. Diácono Anderson é um dos. E a trajetória que eu tive com Deus foi uma trajetória meio que estreita. Mas foi eu e Deus. Para quê? Para que Deus pudesse mostrar para mim que a presença dele seria tudo o que eu preciso. Porque quando ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde, não é mentira. Mas renunciar o meu eu, a minha vontade, o meu querer, é algo que eu tive que aprender a fazer.